Para quem já trabalha com Amazon DynamoDB e tomou aquele susto olhando a fatura no fim do mês, essa análise é essencial. Hoje a gente vai desvendar exatamente como as leituras e escritas no DynamoDB definem o custo e, claro, a performance de uma aplicação. Vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É uma dor de cabeça bem comum no mundo de bancos de dados na nuvem, onde parece que performance e custo vivem num cabo de guerra. Então, a chave para ter controle tanto dos custos quanto da consistência dos dados é uma só: entender as unidades que são a base de tudo no DynamoDB. Quando a gente domina isso, todo o resto fica mais fácil de otimizar. A nossa conversa hoje está bem organizada. Vamos começar pela base, que é consistência, depois entender qual é a moeda do DynamoDB, aprender a calcular os custos na ponta do lápis, descobrir umas pegadinhas e no final sair com um kit de ferramentas prático. E vamos direto para a primeira grande decisão. Toda a operação de leitura que se desenha no DynamoDB vem com uma escolha fundamental. Precisa ser o dado mais atualizado possível na hora, ou dá para aceitar uma latência minúscula em troca de mais velocidade e, claro, um custo bem menor. E aqui está o pulo do gato. A leitura eventualmente consistente é o padrão. Ela é mais barata, é mais rápida, mas pode não refletir aquela escrita que acabou de acontecer. Já a fortemente consistente, bom, essa garante o dado mais atualizado. Só que essa garantia tem um preço. Custa exatamente o dobro. E olha, isso aqui vem direto da documentação oficial. Essa frase é a chave para entender porque às vezes os dados parecem estar atrasados. A replicação leva um tempinho, geralmente menos de um segundo, mas não é algo instantâneo. Então, para a gente fixar bem, o padrão é sempre o eventual. E muita atenção aqui. Ao usar um GSI, um índice secundário global, ou streams do DynamoDB, não tem escolha. A leitura vai ser sempre eventualmente consistente. Agora, se a atualização imediata for crítica para a aplicação, o jeito é se preparar para pagar o dobro com uma leitura forte. Agora vamos falar da grana. No DynamoDB, a moeda não é real nem dólar, são as unidades de capacidade. Cada operação que a gente faz tem um custo medido nessas unidades. A primeira moeda é a RCU, a unidade de capacidade de leitura. Pensa nela como se fosse o preço para ler um item de até 4 KB com aquela consistência forte que a gente falou. E a segunda é a WCU, a unidade de capacidade de escrita. E aqui, um detalhe importante. A unidade base é para um item de até 1 KB. É um bloco bem menor que o da leitura. Ok, vamos para a prática. Como é que se calcula o custo real de uma leitura? Tudo começa com uma regrinha fundamental. Esse aqui é o número mágico para as leituras, 4 KB. E a regra é bem simples. Não importa se o item tem 1 KB ou 3.9 KB. Para o cálculo, o DynamoDB sempre arredonda para cima, para o próximo múltiplo de 4 KB. O processo em si é bem direto. Primeiro passo, saber o tamanho do item. Segundo, arredondar para cima, para o próximo múltiplo de 4 KB. Terceiro, aplicar um multiplicador. É meio para eventual, 1 para forte e 2 para transacional. E aqui a gente vê o impacto disso na prática. Imagina só um item de 8 KB. Uma leitura eventual custa 1 RCU só. Já uma leitura forte sobe para 2 RCUs. E uma transacional vai para 4 RCUs. É a mesma quantidade de dados, mas com custos que, nossa, são drasticamente diferentes. Beleza, vamos virar a chave para as operações de escrita. Elas têm regras próprias e, como a gente já viu, um bloco de cálculo menor. Para as escritas, o número-chave é 1 KB. Qualquer item, por menor que seja, é arredondado para o próximo múltiplo de 1 KB para calcular o custo. Não tem choro. A lógica é a mesma da leitura. Pega o tamanho, arredonda para cima para o próximo múltiplo de 1 KB e aplica o multiplicador. 1 para escritas normais, 2 para as transacionais. Só que aqui tem umas particularidades bem importantes. No update item, por exemplo, acontece uma coisa meio contraintuitiva. O custo é baseado no maior tamanho do item, seja antes ou depois da mudança. Ou seja, mesmo que a operação esteja diminuindo o tamanho de um item, a cobrança pode ser com base no tamanho original maior. Bom, agora a gente chegou na parte mais avançada, digamos assim. Aqui estão os custos que não são tão óbvios e que podem inflar uma fatura sem que ninguém perceba. Muita atenção aqui, pessoal. Em operações em lote, tipo Batch Get Item, cada item é arredondado individualmente antes de somar tudo. Um scan, por exemplo, consome capacidade pelos itens que ele avalia no caminho, não só pelos que ele retorna no final.
E o mais surpreendente, escritas condicionais que falham ainda assim consomem WCUs. E até mesmo tentar ler um item que nem existe na tabela também gasta RCUs. Dá uma olhada nesse erro clássico com operações em lote. A intuição diz pra gente somar os tamanhos, né? Um item de 1.5 KB mais um de 6.5 KB daria 8 KB. Mas isso está completamente errado e vai levar a uma estimativa de custo bem menor que a real. O jeito certo é arredondar cada um deles primeiro. O item de 1.5 KB vira 4 KB para o cálculo. O de 6.5 KB vira 8 KB. Somando os dois, o custo real é baseado em 12 KB, não em 8. É uma diferença de 50%. Certo, passamos por bastante coisa. Agora vamos pegar todo esse conhecimento e transformar num kit de ferramentas prático, para otimizar de verdade. Então, na prática, o que fazer? Primeiro, é fundamental conhecer o tamanho médio dos itens. Segundo, ser criterioso, só usar leituras fortes quando for absolutamente necessário. Terceiro, desconfiar de operações em lote, scans e updates e calcular o custo com muito cuidado. E o mais importante de tudo, uma boa modelagem de dados, lá no começo, é a melhor economia a longo prazo. E para fechar, fica essa provocação. Com essas regras do jogo mais claras, vale muito a pena dar uma olhada nas aplicações e se perguntar: essa estrutura de dados está mesmo otimizada para custo e performance ou tem uma fatura silenciosa sendo gerada a cada operação? A resposta agora está bem mais fácil de encontrar.